Olá pessoal, começando mais um episódio aqui do nosso podcast, o The BorbaCast. Hoje eu estou recebendo aqui o autor desse livro, a biografia de Clayton Icledir, o Emílio Pacheco, a quem já agradeço a presença aqui. Vamos falar sobre Clayton Icledir, Almônegas, que está fazendo show essa semana em Porto Alegre, a volta dos Almônegas, né? Esperada aí pelos fãs. E outras coisas sobre música, sobre Porto Alegre que surgirem aí no decorrer da conversa. Obrigado, Emílio, pela presença. Eu que agradeço, como sempre digo, a oportunidade de divulgação. Certo. Aqui na orelha do livro... Sim. Tem uma apresentação do autor, né? Então eu vou falar aqui já como uma forma de te apresentar também. Formado em Direito e Jornalismo pela PUC, foi um dos colaboradores mais longevos do saudoso International Magazine, jornal de música publicado no Rio de Janeiro e distribuído nas principais capitais do país. Também teve textos publicados em Poeirazine de São Paulo e sites diversos da internet. Participou de livros coletivos, 1973, o ano que reinventou a MPB, 10 Miolados, volume 2, e 1979, o ano que ressignificou a MPB. Foi bancário por 35 anos, atualmente aposentado. E hoje eu também estou conhecendo pessoalmente o Emílio, porque a gente se fala por rede social já há algum tempo, né? É. Mas pessoalmente a gente nunca tinha se visto. Não, já tinha te visto pessoalmente, mas não tinha falado contigo. Mas em algum evento? Não, acho que foi na FEUSP uma vez. Certo. Eu queria que tu começasse, Emílio, falando sobre a tua ligação com a música, assim. No livro, claro, tu já coloca ali algumas coisas, mas a gente não vai contar todo o livro, vai deixar alguns assuntos para que as pessoas... confiram na leitura. Mas tu é natural de Porto Alegre? Sim, eu nasci em Porto Alegre. No livro eu conto mais a minha ligação com Almônegas e Clayton Icledir, né? Mas assim, eu com menos de 5 anos, eu já ouvia música com os meus irmãos, porque eu tenho uma diferença grande dos meus irmãos. Quando eu nasci, minha irmã tinha 12, o meu irmão do meio tinha 14 e o mais velho tinha 17. O mais velho está atualmente com 79. Eu estou com 62. Então eu entrei na minha infância, assim, entrei no mundo praticamente, curtindo a música que eles ouviam na adolescência, certo? Então eu me lembro que no meu aniversário de 5 anos eu disse que eu queria ganhar discos de música. Eu curtia Beatles, eu curtia Rita Pavone, eu era apaixonado pela Rita Pavone. Alguma coisa de Trini Lopes, porque meus irmãos ouviam, e a turma da Jovem Guarda, Roberto Carlos, Renato e seus Blue Caps, Vanderleia. Eu me lembro que eu tinha um compacto do Tempo do Amor. Tem uma foto minha clássica na casa da praia lá, escutando Beatles, né? Eu sentadinho com 5 anos, né? Essa foto circulou bastante aí. E a minha mãe que tirou aquela foto. Mas, dos 5 para os 6 anos, eu passei a escutar os discos infantis, de histórias infantis. Eu me lembro mais de uma vez a minha avó dizendo, agora ele está ouvindo os discos certos para a idade dele, né? e não os Beatles que tu já tinha escutado. Eu ouvia... meus irmãos tinham um compacto, I Wanna Hold Your Hand e She Loves You, no lado B. E no meu aniversário de 5 anos, um tio meu me deu um compacto com Long Tall Sally e I Call Your Name. Eu ainda tenho esse compacto em algum lugar. Bom, aí dos 6 aos 10, mais ou menos, eu não curtia mais música. Mas faltando uma semana para eu completar 11 anos... eu fui na minha primeira reunião dançante, no aniversário de um amigo meu. E lá eu escutei algumas músicas que ficaram guardadas na minha memória. Depois eu fui numa outra festa que não teve reunião dançante, mas teve música. E lá pelas tantas tocou uma música que eu lembrava de ter ouvido na reunião dançante, que era Oh Me Oh My, do B.J. Thomas. E ao mesmo tempo eu estava começando a ouvir mais rádio. Eu ouvia, tem que admitir, né? Ouvia a Rádio Itaí, a Rádio Caiçara. Itaí, a dona da noite. Na Caiçara a música não para. A música não para. Que, por sinal, é um slogan fantástico, né? Né? Não, é que naquela época, eu não me lembro, eu não sei dizer quando foi fundada a Caiçara, mas naquela época a Caiçara tinha um esquema assim de 4 músicas e um comercial. Não tinha programa de notícias, não tinha mais nada, era 4 músicas e um comercial, então aquilo chamava atenção. Por isso que eles diziam, na Caiçara a música não para. E aí... veio o meu aniversário, que foi em 12 de dezembro, né? Meu aniversário de 11 anos, em 71. Eu fiz reunião dançante, eu pedi para minha mãe que eu queria fazer uma reunião dançante, que eu já tinha ido numa, né?
E ali foi que eu comecei a comprar discos e não parei até hoje. Sim. Aos 11 anos. Tá, e os Almôndegas, tu conheceu eles pelo disco, pelo rádio, ou foi tudo junto? Foi tudo junto, porque... Não, eu acho que foi mais... Começou pelo disco mesmo, porque todo mundo comprou aquele disco aqui em Porto Alegre. Menos eu fui comprar bem mais tarde numa loja de discos usados. Mas, como eu conto no livro, né, eu estava numa loja lá na Star Discos, ali na Galeria Malcom, tinha um casal jovem, um pouco mais velho que eu, porque tinha 14 anos, e ele fala para ela assim, ó, esses aqui que eu te falei, os Almôndegas. E eu falei assim, Almôndegas, chamou atenção aquela capa, né? Quando eles saíram dali, eu fui examinar a capa, e na contracapa estava ali, né, jovens gaúchos, universitários, isso aqui é estranho, um grupo gaúcho lançando disco, eu não sabia disso. Depois disso, não teve uma pessoa com quem eu falasse que não tivesse o disco, não comentasse o disco. E Vento Negro e Sombra Fresca, Rock no Quintal se eternizaram, até hoje são cantadas em rodas de violão aqui pelo pessoal que era jovem naquela época, né? Sim, Vento Negro acabou sendo uma espécie de hino do Rio Grande do Sul, assim, né? Exatamente. Um hino paralelo. E o Vento Negro era tema do Porto Visão, que era o programa da TV Difusora Canal 10 que rivalizava com o Jornal do Almoço. Isso. E eu comprei, na época do lançamento, os outros 3 discos dos Almôndegas. O Aqui, que saiu em dezembro de 75, mas eu comprei em 76, um pouco depois. O Alhos com Bugalhos em 77 e o Circo de Marionetes em 78. Sim. E eu me tornei, assim, realmente fã dos Almôndegas. Eu adorava os Almôndegas. Só para contextualizar aí os mais jovens, né? A gente falou do Cleito Cledir, que é a biografia. Vamos falar muito do livro ainda agora, né? E agora a gente está falando do Almôndegas porque Cleito e Cledir saíram dos Almôndegas, né? Então a base de Cleiton e Cledir. Eles surgiram nos Almôndegas. Por isso que a gente está fazendo essa ponte aqui. E enquanto tu falava, me dei conta de uma coisa. O primeiro disco do Almôndegas sai em 75, né? Sim. Foi o ano que eu comecei a minha vida profissional no rádio. Olha só. Não aqui ainda, né? Sim. Isso foi em Cachoeira do Sul, na Rádio Cachoeira. Então, e conheci o disco lá na rádio, né? E depois, quando eu chego em Porto Alegre, em 77, já tinha uma ideia, assim, da existência dos Almôndegas, mas aqui que realmente eu senti a força, né, do grupo, assim. E isso que em 77 eles já tinham ido para o Rio de Janeiro, né? Porque assim, ó, em 75 e 76, a minha vaga lembrança é de que tinha show dos Almôndegas toda semana. Era clube, quermesse, restaurante, teatro. Olhava para onde eu olhasse, enxergava um cartaz aí de show dos Almôndegas. Eles eram, como eu digo aí, a banda da casa do Rio Grande do Sul, né? Sim. Não faltava show para eles, tinha uma agenda cheia. Certo? E quando tu viesse para cá em 77, eles já não estavam mais aqui. Sim. E eles foram para o Rio, até tem um episódio que tu contas no livro que me chamou muita atenção, que eles foram numa Kombi, né? Foram, a gauchinha, como eles chamavam. Eles pegaram uma Kombi, botaram os equipamentos, e isso me leva a uma pergunta que eu já queria te fazer, e um assunto que é interessante a gente falar, que eles, os Almôndegas e o Cleito Cledir, foram pioneiros nessa coisa de se lançar na estrada, de fazer show, de fazer disco para todo, enfim, para a história da música urbana do Rio Grande do Sul, né? Porque eles não tinham equipamento de som, não se sabia direito ainda como fazer um show com som bom, né? E isso eu acho curioso, né? Porque eles dizem que não tinha equipamento de som para shows em Porto Alegre. Então como é que o Liverpool fazia show? Como é que essas outras bandas de baile faziam show? Não faziam show, só tocavam em baile, pegavam o equipamento que estava lá mesmo. Porque foi aí que tem uma história que eu acho bem interessante, né? Que o Cledir procurou nas páginas amarelas quem trabalhasse com sonorização. E aí eles chegaram no Egon Alscher, que era um cara que trabalhava com som para igrejas. Como diz o Cledir, ele era o som do Senhor. Depois ele teve um estúdio e tal, né? Pois é, isso aí pro Egon, né? E foi assim um bilhete premiado, né? Foi que caiu no colo dele. Porque ele devia ter talentos que ainda não estavam sendo bem aproveitados. E os Almôndegas perguntaram se eles poderiam fazer um PA especialmente para eles, e ele fez. E dali a coisa deslanchou, né? Foi uma parceria proveitosa para os dois lados. Sim.
Eu acho que eles se referiram a não ter som, a coisa do PA, né? A estrutura para palco e para lugares, né, de sonorizar. Por exemplo, um show num teatro, né? Tem os retornos. Então, essa coisa organizada é que não tinha, né? Antes era um amontoado de caixa que... Era uma coisa bem amadorística. Exato. Então, acho que foi aí que eles começam. Mas a história deles irem de Kombi, voltando ali, mostra, assim, a maneira como eles caíram na estrada para, tipo, vamos ver o que vai dar, né? Vamos de Kombi. Eles, na verdade, já estavam contratados pela Fonograma, né? Sim, sim. Mas em vez de ir de avião e tal, eles pegaram uma Kombi, puseram tudo na Kombi. E já foi meio aventura, assim. Foi meio aventura. E no caminho, né? Porque eles foram pela estrada Rio Santos, acho que esse é o nome, né? Só que eles não sabiam que tinha um trecho em construção ali ainda. E teve momentos ali que a Kombi derrapou, que eles correram risco de vida, né? Sim. Foi uma aventura, realmente. Sim. E, bom, mas assim, a gente vai estar sempre pontuando aqui o Clayton e o Cledir e a biografia. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho mais da época ali, desses anos 70 e poucos, né? Quando eles surgiram. O que mais, assim... porque tinha o Hermes Aquino, que é da mesma época, né? É da mesma época. O Hermes Aquino estourou em 76 com Nuvem Passageira, né? Eu me lembro... Foi 76. Foi. O Hermes Aquino lançou um compacto e o lado A do compacto era o Machu Picchu, que era a música que era mais tocada na Rádio Continental de Porto Alegre. A Continental foi muito importante nesse momento. Sim, total. Né? Eu adorava Machu Picchu. Adoro até hoje. Então, como o Machu Picchu era a música mais conhecida do Hermes na Continental, ele viajou para São Paulo, acho que em março de... Eu me lembro a notícia, acho que no 1120 a notícia, eles dizendo que o Hermes Aquino tinha viajado para São Paulo para gravar seu disco e que já se sabia que uma das músicas seria Machu Picchu. Ele gravou 3 músicas lá, o Machu Picchu, Nuvem Passageira e Ciability, que é tipo um blues rock, assim. E então eles lançaram o compacto pela gravadora Tapecar com o Machu Picchu no lado A e Nuvem Passageira no lado B. E o disco começou a vender bem em Porto Alegre. Já era considerado um sucesso o compacto. Aí a Nuvem Passageira entrou na novela O Casarão. Bom, aí estourou. Estourou, né? E inclusive o disco foi relançado com os lados invertidos. Nuvem Passageira passou para o lado A. E eu acho até que Nuvem Passageira foi o primeiro grande sucesso da música popular gaúcha, né? No Brasil, assim. Acho que antes do Cleiton Cledir ele estourou, né? Sim, porque assim, ó, cronologicamente, o Canção da Meia-Noite entrou na novela Saramandaia antes do Nuvem Passageira entrar na novela O Casarão. Mas eu acho que o sucesso de Nuvem Passageira foi maior do que o de Canção da Meia-Noite. Ah, acho que sim. Acho que sim. Porque o Hermes Aquino chegou a segundo ou terceiro, segundo lugar, porque a Billboard americana às vezes publicava a parada do Brasil. E eu ia muito na Rádio Continental porque o meu irmão João Carlos, que infelizmente já faleceu, era locutor lá. Ele depois foi para o Rio de Janeiro, foi locutor da Rádio Mundial. Mas ele vinha muito a Porto Alegre, dava canja no microfone e tal. Em 77 ele voltou, depois voltou para o Rio e tal. E na sala do Bertoldo Lauer Filho, que era o técnico... Conheci o Bertoldo. Tinha um xerox da página da Billboard com a citação da música do Hermes Aquino em segundo ou terceiro lugar, não me lembro. Eles escreveram Hermes de Quino, né? Porque muita gente chamava ele de Hermes de Aquino. Então saiu Hermes de Quino, né? E o Hermes do lado escreveu de próprio punho um agradecimento, né? Porque Sim. tudo começou ali, né? Sim. A primeira gravação de Nuvem Passageira que os ouvintes da Continental conheceram tinha sido feita lá mesmo. Certo. Só 2 parênteses aqui. O Bertoldo Lauer Filho foi o primeiro técnico de eletrônica, manutenção, que eu trabalhei aqui em Porto Alegre quando começou a Rádio Bandeirantes FM. Ele era o técnico. Ele era o técnico, né? E a outra coisa que eu ia falar é que o Hermes está convidado para vir aqui no Bater um Papo, como a gente está fazendo, mas ele ainda não se organizou, ainda não deu o sinal verde. Ele disse, vou esperar um pouquinho mais. Pô, Hermes, vem pra cá, Hermes, tu tem que dar teu depoimento. Vem e traz o violão. O Hermes tem muita história para contar. Ele uma vez me falou assim que estava pensando em escrever um livro.
E eu acho que ele deveria escrever. Ele escreve bem, ele já publicou crônicas na Zero Hora e tudo, de vez em quando ele escrevia, né? Eu acho que ele tá devendo pra gente contar a história dele. Bom, agora eu não sei como é que tá o mercado de disco, né? Se o pessoal ainda lança CD ou não, né? Mas ele teria que lançar. Ele teria que lançar uns álbuns aí, porque ele deve ter muita música inédita para mostrar. Sim. Bom, então vamos falar um pouco mais especificamente do livro, né? Vou mostrar aqui de novo a biografia de Clayton Ecledir, né? Emílio Pacheco, editora Bestiário. Quando foi que tu teve a ideia assim de escrever o livro? Partiu de ti ou partiu deles? Como é que foi? Assim, eu já sonhava em escrever esse livro há muito tempo mesmo. Quem deu o empurrãozinho foi o editor, o cara que era o editor do International Magazine, o Marcelo Frois. Porque na época ele era sócio de uma editora de livros sobre música e ele me convidou para escrever o livro. Aí eu passei a bola para Clayton Ecledir, eles disseram que a princípio já tinha outra pessoa alocada para escrever e tal. Aí um dia eu fui no show Casa Ramil e o Clayton, depois do show, conversando comigo, ele disse, olha, a pessoa que quer fazer a biografia não vai fazer mais. Você quer fazer? Eu disse, quero, claro. E aí eu comecei a fazer. Só que nesse ínterim, o Marcelo Frois saiu da sociedade e eu fiquei sem editora, porque eu perdi o meu padrinho lá dentro. Sim. Mas eu deixei para me preocupar com isso depois, né? Vamos terminar o livro primeiro. Aí quando o livro estava na reta final, eu tentei ir atrás de editora. Muitas recusaram, sinto dizer, recusaram sem ler. Sabe, o papo era sempre o mesmo. Não, o Clayton Ecledir merece uma biografia e tal. Mas aí sempre tinha uma desculpa, né? Agora nós não estamos em condições de aceitar mais projetos, né? Ou a nossa editora está mudando a sua linha e isso aí já não se encaixa. E quem acabou topando foi a editora Bestiário. Então, graças à editora Bestiário que esse livro está aí. Certo. Da onde é essa editora? É daqui, de Porto Alegre. Ah, é de Porto Alegre? Tá. É do seu Roberto Schmidt Prim. Sim. Bom, aí tu começou o trabalho de memória e de pesquisa, né? Porque algumas coisas tu sabia e outras tu teve que confirmar. Eu lembrava de muita coisa, eu já tinha muito material de pesquisa, mas o verdadeiro presente que eu recebi foi que Clayton Ecledir pediram para a sobrinha deles, a Cris Ramil, que mora em Pelotas, separar para mim um acervo do qual ela é uma espécie assim de curadora, que começou na mão da mãe deles, da Dona Dalva. A Dona Dalva, desde que eles começaram a aparecer no jornal, ainda antes da fama, ela vinha guardando todos os recortes que saíam com carinho de mãe, meus filhos aqui no jornal e tal. Então, esse material está sob os cuidados da Cris. A Cris separou para mim. Eu estive 2 fins de semana em 2019 na casa de um casal amigo meu em Pelotas, a Cristina e o Márcio. Eles me receberam lá com todas as mordomias. Nós passamos na casa da Dona Dalva. Não falamos com a Dona Dalva, mas já estava separado. Já estavam separadas 13 pastas bem cheias de recortes de jornal, revistas, releases, programas de show, fotos, tudo que se pode imaginar sobre a carreira toda de Clayton Ecledir. Desde antes dos Almôndegas até os dias de hoje, passando pelo período em que eles estiveram separados, as carreiras solo. Então, nesses 2 fins de semana, eu fiquei lá fotografando tudo. Eu que adoro pesquisar, receber de bandeja anos de pesquisa, foi um presentão. Ali já estava... A história deles estava ali. Sim. Sem aquilo ali, eu não teria conseguido escrever um livro tão denso em informações em tão curto prazo. O livro é farto em citações de notícias. No dia tal saiu no Correio do Povo tal coisa. No outro dia, na Folha da Tarde, saiu não sei o quê. Aí, na tal dia, na Zero Hora, o Juarez Fonseca escreveu isso. Na Folha da Tarde, o Oswil Lopes falou não sei o quê. Eu fui emendando, assim, como se fosse a edição de um documentário, só que um documentário em texto. Eu fui fazendo a edição das informações. Sim. Foi muito legal. E lendo o livro, eu comecei a ler assim, e aí a ligação do texto, né, da história com o que eu vivi e o que nós vivemos, né, porque a gente acompanhou às vezes mais próximo, às vezes um pouco mais distante, aí também pelo fato de ter ingressado no rádio e tal, né, a gente acaba conhecendo muitas pessoas ligadas ao meio artístico. E eu não conseguia mais parar, cara, porque eu ficava sempre
achando que legal. sensacional, assim, né? Tipo, isso aqui ia me levando para aquela época, né? Quando eu cheguei em Porto Alegre, que eu fui fazer faculdade, daí a música dos Almôndegas e depois a do Cleito Cledir estava sempre presente, né? Eu acho que muita gente está tendo essa percepção, o pessoal que viveu a época, né? Eu recebi por WhatsApp um depoimento muito bacana da Ananda Apple, que hoje está em São Paulo, né? A Ananda já se emocionou com a minha introdução, que é um dos poucos pontos do livro em que eu me refiro a mim na primeira pessoa. Ela diz que quando eu comecei a contar da minha experiência na loja de discos, vendo o casal mostrando discos dos Almôndegas, e depois a excursão do meu colégio, a gente foi ouvindo a fita dos Almôndegas no ônibus e cantando as músicas, ela disse que aquilo lembrou da adolescência dela, parece que ela se transportou para aquele momento, né? Então, esse livro não foi escrito só para quem viveu a época, ele foi escrito também para os neófitos se informarem. Sim. Mas com certeza quem viveu a época vai se identificar. Sim. A Ananda também, para situar, né? Ela foi uma importante radialista aqui, né, na cidade. Depois ela foi para carreira televisiva, trabalha na Globo, né, até hoje. Globo. Globo São Paulo, né? Em São Paulo. Mas ela fez um programa sobre Beatles, né? Tempo Beatles, se não me engano. Tempo Beatles foi na Atlântida. Eu acho que ele passou porque a Gaúcha se transformou em Atlântida. E se não me engano, ela começou o Tempo Beatles no tempo que era Gaúcha. E continuou na fase Atlântida. Sim. Mas antes ela teve um programa de Beatles na Continental também. Esse é uma vaga lembrança de ter escutado uma vez, que alguém ficava entrevistando a Ananda e ela falando de Beatles. Mas ela não gosta, ela não é daquelas fãs de um ídolo só, tá? Ela conhece muito de música. Sim. É muito ruim quando as pessoas pensam assim, o Emílio só gosta de Cleiton Cledir, a Ananda só gosta de Beatles. Não é assim. Eu lembro que quando eu comecei na Rádio Bandeirantes, Sim. Comecei... eu não era locutor ainda, né? Eu me tornei locutor, assim, no dia a dia, né? E a Ananda foi muito legal, assim, porque ela já era uma radialista conhecida, né? Ela já era famosa, né? Sim, era famosa. E aí um dia eu recebo um bilhete dela, escrito à mão, assim, que eu nem lembro como que chegou lá na rádio, assim, mas eu tenho até hoje guardado isso, até outro dia, um tempo atrás, mostrei para ela. Mandei uma fotinho para ela. Ela me dando umas dicas de locução, dizendo assim, tu falou assim, falou assado, acho que fica melhor, mais isso, mais aquilo. E aí ela fez uns desenhinhos, que ela gostava de fazer uns desenhinhos, né? E aí ela fez uns desenhos me dando umas dicas, assim, né? E eu, tipo, fiquei feliz, assim, né? Porque sim, eu não conhecia ela. Ela ter te dado essas dicas é porque ela estava te dando ibope, né? Tava me ouvindo. Tava te ouvindo. E elogiou várias coisas da rádio e tal, né? Mas eu fiquei muito satisfeito com aquilo, assim, né? E eu não conhecia ela na época. A Bandeirantes, mesmo antes do surgimento da Ipanema, ela já tinha, assim, uns aspectos inovadores, né? Ela era uma rádio bem diversificada em termos de estilo de músicas que tocava, né? Muito, inclusive mais que a própria Ipanema. Sim, porque a Ipanema segmentou para o lado mais roqueiro. A Ipanema, quando escolheu o rock, ela foi ali naquele caminho que estava dando certo, né? Mas a Bandeirantes era uma loucura. A gente tocava Beto Guedes, Milton Nascimento, Jimi Hendrix e, sei lá... Astor Piazzolla. Era uma mistura incrível. E a Ipanema teve a Bandeirantes teve uma sacada interessante, né? O bom locutor não precisa ter vozeirão, ele tem que ter uma boa dicção. Né? Vocês quebraram o estigma do vozeirão. Sim. Porque, tudo bem, o Newton Fernando tinha a voz padrão. Isso. Agora tu não tinha, outros locutores, né? E vocês tinham uma dicção clara. Isso que é importante, entender o que o cara está dizendo. Né? Sim, isso aí foi o Newton que fez, né? Ele que me transformou num locutor, porque eu não era, né? Até tem um episódio, assim, a Bandeirantes FM, o Newton era o diretor artístico, assim, né? Sim. Ele veio de São Paulo com essa missão de criar a rádio, que ele é daqui, mas na época ele trabalhava na Bandeirantes em São Paulo. E tinha um diretor que era o diretor administrativo, que era o cara que veio cuidar do negócio, da empresa, né? Ao pedido da família Saad, da Rede Bandeirantes. Sim. E tal. E quando o Newton me ligou e disse, vamos inaugurar a Bandeirantes em Porto Alegre, FM, eu vou para aí, eu vou montar a rádio, depois eu volto para São Paulo.
Mas aí perguntou se eu queria me integrar no projeto, né? Porque a gente falava muito sobre rádio, a gente tinha umas ideias que a gente queria fazer. E eu, claro, né? Óbvio, era tudo que eu queria na vida, né? E aí ele disse, então assim, vai lá no prédio onde eles estão montando a rádio, que era uma casa ali na José Bonifácio, eu ouvi falar, eu não sabia que era ali, mas eu ouvi falar. Quase na esquina da rua Santa Terezinha, ali perto da igreja. E vai lá que eles estão montando já a rádio. E eu vou chegar daqui a uns 2, 3 dias. E eu fui correndo lá conhecer, né, o estúdio. Quando eu chego lá, tá o diretor administrativo, que ia ser o cara que ia cuidar da empresa e tal. E aí eu disse, eu vim aqui conhecer porque o Newton vai vir para montar a rádio e ele me convidou para entrar na rádio e tal, e aí eu já vim aqui conhecer e tal, né? E aí ele disse, mas o que tu sabe fazer? O que tu sabe fazer? Eu disse, eu já trabalhei em rádio, em Cachoeira, eu fazia programação, fazia umas locuções, fazia operação de áudio e tal, né? Mas eu faço qualquer coisa em rádio, né? Eu queria, né? E aí ele disse assim, tem que ver, porque voz eu já vi que tu não tem muito. Eu acho que locutor não vai dar. E aí aquilo pra mim, eu fiquei gelado, assim, né? Ducha de água fria. O cara acabou comigo, né? Aí liguei pro Newton, saí dali e fui ligar pro Newton, né? Ô Newton, o cara disse que locutor eu não sirvo. E ele, não, fica tranquilo que eu que vou resolver isso. E aí, tô chegando aí, a gente vai conversar e não esquenta. Eu disse, tudo bem. Então, assim, entrar na rádio eu vou, né? Se não for locutor, que seja outra coisa. Então, foi assim que aconteceu, né? O contato. Mas voltando aqui à história do Cleito Cledir, eu até escrevi no Facebook, né? Eu fiz um comentário lá de algumas coisas que me tocaram, assim, em relação à história deles, né? Como o fato de ter ouvido... Deu Pra Ti, quando eu ouvi a primeira vez, foi um negócio impressionante, assim, cara. Era muito... Porque, assim, tudo bem, a música ela pode te tocar por vários motivos, né? Ela falava das coisas da gente, das coisas de Porto Alegre, das coisas que a gente estava vivendo, né? Falava do Fogaça, falava do Falcão, falava do Beira-Rio, né? Que pra mim era um motivo de orgulho, né? Claro. Eu também sou. Mas não era só isso, a música era... Era boa, tinha o solo do Zé Flávio. Do Zé Flávio, O Oki de Souza fez um comentário na Veja, na época, eu não vou saber dizer decoro o que ele escreveu, né? Mas ele descreve isso, assim, do impacto que a música tem, né? Porque ela te fisga, né? Ela tem uma melodia muito legal, um arranjo perfeito, né? E eu escutei Deu Pra Ti pela primeira vez num show que eles fizeram no Grêmio Náutico União, em que eles tocaram o repertório do segundo LP para o público gaúcho pela primeira vez, porque o disco atrasou por causa de problemas com a censura. Então ali eu escutei pela primeira vez Deu Pra Ti, Paixão, Trova. Eu não lembro deles terem tocado Lagoa dos Patos, nem Noite de São João, mas recentemente eu tive acesso a uma gravação de um show que eles fizeram no Rio no mesmo ano e eles cantaram. Então pode ser que eles tenham cantado e essas músicas não tenham me chamado a atenção. Mas essas três... e uma quarta música que eu adorei e infelizmente não entrou no disco, que é Unidunité. Eles colocaram só uma vinhetinha das crianças cantando, os filhos do MPB4, acho que fizeram uma participação. Eu acho que não teve espaço no disco para... Eles tiveram que tirar uma música e tiraram essa. Mas para não decepcionar as crianças que queriam estar no disco, eles puseram uma vinhetinha justamente com a parte das crianças cantando. Unidunité é uma música que eu acho linda, né? Então essas 4 músicas me deixaram fascinado. E eu sempre digo, né, que foi ali que a dupla Cleiton e Cledir me conquistou. Até então eu era fã dos Almôndegas, acompanhando o trabalho de 2 ex-integrantes. Eu gostei do primeiro LP dos Almôndegas, mas eu fui escutar aquele disco... Desculpe, eu gostei do primeiro LP de Cleiton e Cledir, 1980. Eu gostei do primeiro LP da dupla. Mas eu ainda fui ali buscar um restinho de Almôndegas. Eu escutava os vocais e sentia falta das outras vozes. Sabe? Tu queria os Almôndegas. Eu queria os Almôndegas. Quando eles lançaram o segundo LP, eu pensei, não, agora eu estou entendendo que isso aqui é outra proposta, e é uma proposta... É a continuidade, mas dentro de um outro viés, uma coisa mais MPB, mais pop. Os Almôndegas são considerados um grupo de rock.
E isso é um trabalho bonito que eles estão fazendo, que está dando certo. E agora eu posso dizer que eu sou fã de Cleiton e Cledir. Até então eu era fã dos Almôndegas. Aquele segundo LP é lindo. Não que ele não tenha lançado outros bons discos, mas aquele ali foi perfeito. Sim. Eu lembro de ter ouvido a primeira vez Deu Pra Ti, eu ouvi em Garopaba. E olha que... E eles falam em Garopaba. Né? Então, assim, era muita coisa junto, entendeu? Muita emoção, assim. Eu tava no ônibus, embarcando no ônibus para vir para Porto Alegre. E aí coloquei o fone, né, com rádio, assim, não sei se já existia o Walkman, acho que ainda nem tinha chegado o Walkman, acho que era outro tipo de rádio, assim. Né? Eu acho que tinha o Walkman com fita. Que o Walkman surge... Em 82 eu tenho certeza que já tinha, me lembro. Da Sony, o Walkman Sony. Com fita cassete, né? Com fita cassete. E rádio junto. E rádio junto. E aí eu coloquei o fone, tava no ônibus esperando para voltar para Porto Alegre. Não lembro bem se foi a primeira vez que eu fui a Garopaba, mas é possível que tenha sido a primeira vez que eu fui a Garopaba. E aí eu sabia que estava saindo o disco novo do Cleiton e Cledir, né? Porque eu já estava trabalhando na rádio e tal. E aí botei numa rádio de Santa Catarina e o cara anunciou: vamos tocar então agora a música nova do Cleiton e Cledir. E tocou Deu Pra Ti. E eu dentro do ônibus em Garopaba, ouvindo Deu Pra Ti, e eles falando tudo aquilo, eu pensei, nossa, isso é bom demais, cara, isso vai estourar, isso vai ser uma loucura. E foi. Foi, Deu Pra Ti. Eu fico imaginando aqui, porque eu sempre morei em Porto Alegre, né? Mas eu fico imaginando o resto do Brasil cantando, né? Vou pra Porto Alegre, tchau. E pegar bem o jeito que a gente fala, que a gente não fala certo, a gente fala errado, né? As gurias tão triafim. É bem assim que a gente fala. Sim, sim. Não, mas as pessoas curtiram. Inclusive, eles, num determinado momento, eles eram mais famosos em São Paulo e Rio do que aqui. Né? Bom, aí eu não sei dizer, tá? Mas dupla, né? A dupla. Eu acho que sim. Eu tenho a impressão que sim. Claro, até porque tudo que reverbera em São Paulo e Rio se torna maior que Porto Alegre, né? Porque pelo tamanho das cidades, né? Se tu pegar assim... Eu lembro de chegar em São Paulo e Cleiton e Cledir ser uma coisa absurda, assim. Eu digo, mas nem em Porto Alegre isso tá acontecendo mais, entendeu? Será? Bom, é que tu viajou mais do que eu nessa época, né? Foi muito bacana isso aí. Eu procuro mostrar no livro, né? A influência que eles tiveram em outros estados, né, levando a cultura gaúcha. Teve uma época que isso passou lá para os cariocas, principalmente, como uma invasão gaúcha, né? Porque Cleiton e Cledir estourados. Luiz Fernando Veríssimo fazendo o maior sucesso com o analista de Bagé. E aí, Brizola, governador. Os gaúchos tomando conta. Os gaúchos tomando conta, invasão gaúcha, né? Mas na música não foi bem assim, né? Porque muita gente esperava que viessem outros nomes, né? E claro que teve, né? Teve, né? Mas não foi uma coisa tão forte como, por exemplo, o nordestino, né? A música nordestina que quando veio, nossa, foi Fagner, Zé Ramalho, Amelinha e Alceu Valença e etc, né? Em nível nacional, eu acho que ficou mais nessa época, né? Não estou me referindo, por exemplo, ao rock gaúcho que veio depois, né? Ah, sim. Mas nessa época, nos 80, MPB gaúcha, eu acho que em nível nacional ficaram mais Cleiton e Cledir. Eu tive a felicidade de entrevistar o Bebeto Alves em 2019, ele estava muito bem, não poderia imaginar que ia acontecer o que aconteceu, né? E eu perguntei para ele assim, se ele achava que teria havido um movimento musical gaúcho em nível nacional naquela época. Porque o Bebeto ganhou em vida, né? Um documentário belíssimo, né? Mais uma canção que eu sei que no Rio de Janeiro chegou a passar em cinema, né? Em sessões especiais e tudo, mas passou. Eu tenho em DVD. E ele respondeu que achava que não. E eu perguntei por quê. Ele disse, não, acho que muito mais por nossas idiosincrasias. Né? Porque Cleiton e Cledir abriram um espaço para muita gente. A gente estava morando no Rio, o Bebeto era um deles, o Raul Elvanger, Jerônimo Jardim, Loma, quem mais? O Galileu Arruda. Essa turma toda estava no Rio nessa época em que eles estouraram e eles convidavam para abrir show, convidavam para cantar nos discos. Eles tentaram dar uma força para esse pessoal. Mas a sensação que eu tenho é que em nível nacional só Cleiton e Cledir realmente aconteceram naquele momento. Sim. O Bebeto chegou a fazer um grande sucesso de rádio em todo o Brasil,
né, com uma música que também falava em Porto Alegre, né? É Quando Eu Chegar? Quando Eu Chegar, exato. Produzido pelo Lincoln Olivetti. Isso eu tinha esquecido, eu nem sabia. Isso. Mas, assim, ele chegou a experimentar esse sabor do sucesso, assim, né? De estar tocando em todas as rádios, né? E ele também era próximo, né, do Cleito Cledir. Sim, fizeram coisas juntos. Cleito e Cledir gravaram a música dele, 433. O 433, que é do segundo disco dele. É do terceiro. Não, do terceiro. Não, segundo do Bebeto, tem razão. Segundo do Bebeto. Do Bebeto. Que foi com Cheiro de Vida, né? Gravado. Era um disco ao vivo. Ao vivo, e a banda era o Cheiro de Vida, que foi gravado na OSPA. Isso, ao vivo na OSPA, Notícia Urgente, o nome do disco. E depois, na carreira solo do Cledir, ele fez um dueto com o Bebeto Alves. Aliás, o Cledir estava em carreira solo, mas ele participou de um disco do Bebeto, o do Danço Só. Eles têm uma parceria naquele disco que é O Lado Escuro da Lua, que eu gosto muito daquela música, é um rock pesadão, né? O próprio Bebeto definiu assim, né? E os dois cantam juntos. O Bebeto começa cantando e a segunda parte o Cledir canta. Aquela música podia ter virado sucesso, era só promover, porque ela tinha aquele pique de rock de sucesso. Sim. Eu convivi bastante com o Bebeto e até com o Cleito Cledir eu convivi pouco, assim, porque quando eu começo no rádio, depois da Bandeirantes ali, quando surgiu a Ipanema, que aí o envolvimento foi maior, assim, né, com os artistas locais e tal, Cleito Cledir já estavam em nível nacional, né? Então, eu já não tinha mais muito contato com eles, assim. A impressão que eu tinha é que a Ipanema dava mais espaço para Vitor Ramil do que para Cleiton Cledir. Sim, toda a vida. Porque a Ipanema tinha uma característica, assim, de ser uma rádio alternativa. Né? Então, aquilo que estava fazendo muito sucesso já não nos interessava, assim, porque já era sucesso, entendeu? Então, Cleito Cledir acabaram, né, entrando talvez nessa classificação, assim. Por isso o Vitor aparecia mais, né? E eu tive muito mais contato, assim, de entrevistar e tal com o Vitor. Isso, né? Do que com o Cleito Cledir, que daí, claro, depois eu acabei cruzando com eles em várias situações, mas não tanto na rádio, assim. Eu sei que o entrevistado aqui sou eu, tá? Mas eu acho que tu podia contar aquela história que tu tava lá no apartamento do Cledir? Isso. Sim. Essa história é boa. Essa história foi engraçada, porque eu me tornei amigo da Branca. Sim, a irmã deles, que é empresária deles. Que é a irmã e depois virou empresária da dupla, né? E a Branca, também a Liane Klein. Liane Klein, entrevistei ela. Que aparece no livro, né? Como uma amiga que também ajudou em várias coisas e tal. Sim. E elas eram ativas, assim, na questão cultural em Porto Alegre, né? E eu me tornei amigo da Branca. E quando eu fui para o Rio em férias, numa época ali, nos anos 80, eu comentei com a Branca que eu ia para o Rio, que estava procurando um lugar para me hospedar lá no Rio. Sim. E aí ela disse, o Cledir o Cledir tá viajando, ele tá na Venezuela. Ele tinha um guru na Venezuela. Eu conto isso no livro. Tu esclarece bem qual é que era era uma coisa de meditação. Sim, de esotérica. Espiritual. Né? E ele estava na Venezuela exatamente fazendo isso, visitando. Isso foi em 79? Isso foi 80. 79, 80. Tá. E tu cita, inclusive, essa viagem dele. Isso. E aí, daí ela disse, eu te dou a chave e tu fica lá, o AP, ali na lagoa. Sim. Né? E não tem problema. Eu disse, mas o Cledir não sabe, né? Daí ela disse, mas não tem problema. Não vai dar nada. E aí eu disse, legal, beleza, né? Vou ficar num apartamento na lagoa, Rodrigo de Freitas, e fui feliz da vida. E aí, no segunda noite que eu tô lá, eu ouço um barulho na sala do apartamento, saí na sala, o Cledir com as malas chegando. E aí ele me olhou assim, opa tem gente em casa. E aí eu disse, desculpa, Cledir, a Branca, tua irmã, que me deu a chave, então cobra dela, né? E aí ele deu risada, né?
E disse, não, tranquilo, amanhã conversamos que eu tô morto de cansado. E aí ele foi pro outro quarto lá e foi dormir. E aí de manhã, cara, eu nem esperei para encontrar com ele. Eu acordei cedo e peguei a minha mochila e saltei fora, né? Porque eu pensei, o cara chega em casa, né? Tem um sujeito que mal conhece, né? Não me senti bem, assim. Mas tive esse episódio com o apartamento do Cledir. Eu não me dei conta, eu deveria ter trazido para mostrar aqui um exemplar da revista American Lampoon. Eu sei que é Lampoon o nome. Porque o Cledir passou pelos Estados Unidos nessas viagens dele, e lá ele era amigo do editor da revista, né? Ele estava lá para conversar com o cara. E um sujeito aparece perguntando se ele quer ganhar $100 para tirar umas fotos, né? Então ele participou de uma sessão de fotos dessa revista, que é uma revista de humor, né? E como ele participou fazendo o papel de um terrorista numa divulgação de um evento fictício, que era a primeira Explo. Não é Expo, é Explo, de explosão, né? Sim. Então tá ele lá, ele de barba e óculos escuros, né? Irreconhecível, mas é ele, a gente vê que é ele, né? E eu consegui essa revista. Ele tinha me mandado um PDF, mas eu consegui encomendar a revista mesmo, né? Eu devia ter trazido aqui para mostrar. National Lampoon, acho que é o nome da revista. Isso é realmente uma curiosidade, assim, na trajetória dele. Sim. Não, e o livro revela uma série de coisas que a gente, mesmo conhecendo a trajetória do artista, assim, tem muita coisa que a gente não consegue acompanhar, né? Porque eles fizeram coisas, viagens, shows, e aí no livro tá tudo ali, né? Eu acho engraçado que mais de uma pessoa já me perguntou assim, mas não é difícil escrever uma biografia sobre pessoas que ainda estão vivas? Eu disse, não, pelo contrário, porque eles me deram todo o apoio. Seria sido difícil, eu jamais ia escrever contra a vontade deles, né? E também tem gente que tem preconceito contra a biografia autorizada, é chapa branca. Eles me deram todas as informações, eles ficaram à minha disposição, eu mandava e-mails para eles com longos questionários, eles respondiam, à medida que eu ia avançando na cronologia. Então eu diria que esse se tornou o grande diferencial da biografia, os depoimentos exclusivos deles. Eles contam coisas para mim aí que eles nunca tinham contado para ninguém com tanto detalhe. Sim. Eles se abriram comigo, em alguns momentos parecia até uma terapia, assim, né? Eles desabafando, né? Os erros que eles cometeram. O Clayton acha que eles não deveriam ter se separado, e o Cledir, os dois chegaram à mesma conclusão no final de tudo, que quando uma pessoa faz muito sucesso, ela pode criar aquela sensação falsa de que agora tá tudo bem, vai continuar sempre tudo bem, e diz, não, é uma luta constante. Aquela ideia de que tudo que tu vai fazer vai ser um sucesso, né? Isso, e não é bem assim, né? Houve assim, eu gosto muito do disco solo do Clayton e o disco solo do Cledir, gosto muito dos discos de cada um deles. Desde o início da carreira, eles têm talentos individuais que aos poucos foram se juntando, né? Mas o público quer eles juntos, não adianta. Sempre que eles faziam show, a manchete era a mesma. Cledir sem Clayton, Clayton sem Cledir. O público quer os dois juntos. Ficou muito fortalecida a ideia da dupla, né? Da dupla, exatamente, né? Legal. Bom, todas essas histórias estão no livro, né? A biografia de Clayton Cledir, do Emílio Pacheco, que está aqui conversando no nosso podcast. Teve sessão de autógrafo já do livro? Não, tá difícil eu conseguir. Vai ter uma, se Deus quiser. Vai ter uma sessão de autógrafos em Pelotas. Tá? Em Pelotas. Porque neste momento que nós estamos aqui, eles estão ensaiando enlouquecidamente para o show dos Almôndegas. Então não dá tempo deles fazerem uma pausa para uma sessão de autógrafos em Porto Alegre. Eles vão fazer show em Porto Alegre, depois eles vão para Pelotas, vão fazer show em Pelotas, aí vão estar em Pelotas lá com a família, visitando a mãe e tal. E aí sim, nós vamos fazer uma sessão de autógrafos no mercado de Pelotas. Certo. Mas Porto Alegre, depois, certamente, um dia vai rolar, assim. Eu tenho fé que sim. Eu tenho fé que sim. Tu acredita que... Não, eu acho que dá, sim, porque esse livro está vendendo devagar e sempre, tá? E nós vamos continuar divulgando esse livro durante todo o ano de 2023. Quem sabe até na Feira do Livro, uma sessão de autógrafos. Sim. Quem sabe o livro não está rendendo ainda até lá. A Feira do Livro seria uma boa oportunidade, né? Porque ele saiu bem na época da outra feira, né? A feira já estava rolando, no né? Fim, o livro chegou, eu não vou esquecer essa data, 11/11.
Foi o dia em que eu recebi uma mensagem por WhatsApp do editor dizendo, né, teu livro já está sendo vendido na feira. Tu não tinha nem visto o livro ainda? Não, só foto. Eu já tinha visto foto da capa. Sim. Mas aí ele me mandou a foto do livro, assim, para mostrar que era o livro mesmo, né? Aí eu tinha que levar meu filho na escolinha, levei, da escolinha fui direto lá para a Feira do Livro. Eu me apresentei na barraca da livraria que estava vendendo, né? E disse, eu sou autor desse livro aqui, eu não vou comprar meu próprio livro, vou deixar para os outros levarem. Mas eu quero tirar uma foto com ele. Aí a vendedora tirou uma foto e eu já disparei essa foto para divulgação. Sim. E avisei para todo mundo, o meu livro está sendo... A biografia de Cleiton Cledir está sendo vendida na Feira do Livro, na barraca da livraria Érico Veríssimo. E foram os últimos 5 dias, 11, 12, 13, 14 e 15. Pelo que eu ouvi dizer, foram vendidos 80 exemplares. Certo. Então foi uma vendagem boa. Um deles é esse aqui, porque eu fui direto na feira lá pegar quando tu anunciou no Facebook. E tu tem planos de escrever algum outro? Eu tenho umas ideias na cabeça, mas por enquanto não... Vamos deixar Vamos deixar no nível das ideias só. Né? Eu não vou anunciar nada porque algumas dessas ideias eu dependo de colaboração, de eventuais biografados. Porque se eu escrever mais, vai ser não ficção. Eu não pretendo escrever romance, isso aí não é minha praia. Sim. Eu gosto de pesquisar, de fazer alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, em 2007 saiu um livro que eu queria ter escrito. Mas quando eu soube que já tinha alguém escrevendo, eu pensei, bom, então vou dar toda a força para essa pessoa. É o livro sobre a Rádio Continental de Porto Alegre, do Lúcio Rezer. Ah, do Lúcio. Sim, sim. Continental, muito bom. a Rádio Rebelde de Roberto Marinho. Essa era uma ideia que eu tinha. Eu queria escrever um livro sobre a Continental. Um dia me disseram que já tinha alguém fazendo. Aí o Lúcio entrou em contato comigo e eu, como naquela época o Lúcio estava morando em Brasília, eu fazia pesquisas para ele aqui no Museu de Comunicação. Foi aí que eu comecei a fazer pesquisas no museu e não parei mais. E ajudei também a conseguir liberação para ele para algumas músicas que entraram no CD que acompanha o livro. Aquele livro é excelente. Quem não comprou ainda, procure, que eu acho que ainda dá para encontrar. Continental, a Rádio Rebelde de Roberto Marinho, de Lúcio Rezer, editora Insular, de Santa Catarina. Sim. Se não tiver no site da Insular, deve ter na estante virtual. Sim, é um livro importantíssimo, assim como importante foi a Continental, né? Porque, foi uma rádio que marcou época, né? Na cidade, influenciou muita gente, lançou muito artista, né? Os próprios Cleiton Cledir passaram por ali bem no início, né? A Continental rodou gravações dos Almôndegas antes de saírem em disco. Sim. Eu sei porque eu escutava. Em 76, o programa do Mr. Lee, que era o Júlio First, tocou Piquete do Caveira e tocou Alhos com Bugalhos, 2 músicas que só seriam lançadas no ano seguinte em disco. E a Continental tocou também músicas dos Almôndegas que nunca saíram em disco. Ela tocou Teiniaguá, que é uma música do Carlinhos Artlieb, que eles pretendiam gravar no disco de 77, mas acabaram não gravando, e o Cleiton até hoje lembra do constrangimento dele de encontrar o Carlinhos no Bonfim e ter que dizer para ele que a música dele não ia entrar no disco. E quando os Almôndegas lançaram o disco Aqui, o Cledir, depois do disco já pronto, compôs uma música chamada Aqui, para promover o disco. Uma faixa título que não estava no disco. Sim. Essa música também nunca saiu em disco. E Testamento do Fogaça, que os Almôndegas gravaram, tá no CD do livro do Lúcio. É o único lugar que a gente encontra. Certo. Então a Continental tocava muita coisa exclusiva de Almôndegas. E por isso ela foi importante para todo mundo, né? Eu ouvia... a Continental foi importante para nós que fizemos a Ipanema, ela foi fundamental, porque a gente pescou um monte de coisa que acontecia lá, né? Isso de tocar os artistas antes de sair disco e tal, né? Eu uma vez te escutei na Ipanema e eu contei isso pro Lúcio, ele botou no livro dele, né? Tocou a música Viajei de Trem, do Sérgio Sampaio. E essa música tocava na Continental direto, né? Aí terminou a música, tu anunciou, né? Viajei de Trem, do Sérgio Sampaio. Do tempo da Continental, eu disse, bingo! Que legal, cara. Isso eu não lembrava mais. Não lembrava que eu tinha feito isso. Cara, a Continental eu escutava quando eu vinha passear em Porto Alegre, antes de vir morar, né? Sim. Obviamente. Tinha alguns familiares aqui, então eu vinha
passear na capital, né? Sim. E aí eu adorava ouvir a Continental. Eu chegava, eu ia direto, assim, no rádio, botava na Continental. Ouvia um pouco a Pampa também, que era concorrente, né? A Pampa era concorrente. Não a Pampa de hoje, nem a Continental de hoje também, Não. né? Eram outras rádios. Mas eu gostava mesmo era da Continental, por causa da linguagem, por causa da ironia, por causa das notícias e dos programas todos, né? Que tinha. A Pampa, obviamente, foi espelhada na Continental. O novo estilo de programação que a Pampa inaugurou foi copiado da Continental. Isso ficou evidente, porque depois que a Continental, vamos dizer que a rede, o sistema Globo de rádio desativou a Continental, a Rede Pampa comprou o direito ao nome. Acho que isso se chama compra da audiência. E a Continental... então surgiu uma rádio Continental na frequência da antiga Pampa, com as mesmas vinhetas. Eles só tiveram que mudar o nome do noticioso, que se chamava 1120 a notícia. Como a frequência não era mais 1120, passou a ser Continental é notícia. E eu não sei te dizer quanto tempo durou essa nova Continental clonada aí, até 82, por aí, né? Mas foi o final já, né? Ali já não era a Continental. Sim, já era outra. Era a Rede Pampa comprando o direito ao nome e as vinhetas e tudo, né? Sim. Mas o público sabia que não era a mesma. Sim. Muito bem, Emílio. Muito boas essas histórias aí. Tem muitas outras, mas aí vamos deixar para o pessoal ler, né? Eu estou muito feliz com a resposta que eu tenho tido desse livro. As pessoas estão gostando. Tá? Algumas pessoas estão apontando alguns errinhos, algumas coisas, isso é inevitável. Assim, erro de revisão, cara, eu que já escrevi livro também, sempre aparece, cara, por mais revisado que ele esteja. Depois que o livro tá pronto. 10 anos depois, um dia tu abre assim e pá, daí tu pega uma vírgula, né? É incrível isso, né? Tem um erro, não me importa de falar, né? Porque é uma coisa, como eu digo, benigna, né? Tem uma música de um dos festivais lá do começo da carreira que se chama Glória ao Dilúvio. Aí saiu Glória ao Filúvio. Erro de digitação. Sim. Não, mas é perdoável. Então, sucesso aí pra ti, né? Nessa Obrigado. Trajetória. Esse livro tem para encomendar no site da Editora Bestiário, tá? Certo. Quem não encontrar em livraria pode encomendar no site, não tem problema. Tem também na Amazon brasileira e na estante virtual. Tá? Legal. Quem vive em Porto Alegre, quem gosta de música, quem acompanhou a carreira de Cleiton Cledir, enfim, tem vários motivos para ler o livro, né? Eu posso dizer aqui sem nenhuma dúvida. E vamos esperar também um lançamento em Porto Alegre, né? Fazer um grande evento para todo mundo se encontrar e tal. Tem que ser, mas tem que ser com Cleiton Cledir junto, né? Porque, embora eu seja o autor do livro, as pessoas querem o autógrafo de Cleiton Cledir. Então... Eu nem me atrevo a fazer uma sessão de autógrafo só comigo. Tem que ser com eles juntos. Certo. Tá, mas eu vou pegar o meu contigo, eu vou pegar o autógrafo agora já, pra garantir. Tá bom, então. Obrigado, Emílio. Eu que agradeço. Até a próxima, então. O The Borba Cast volta aí na semana que vem com mais um bate-papo aqui no nosso podcast, no canal do YouTube também. Até lá.